Quanto à ausência de amigos, um estoico fez uma analogia entre a amizade e um belo diamante. Pois são difíceis de se conseguir, ele dizia que as amizades são como joias preciosas, rodeadas de imitações. No caso de alguns erros de julgamento, porém, seria fácil fazer generalizações e pensar que todas as amizades são ilusões, apenas falsificadas. Com base nessa ideia, outra pessoa chamou a atenção para o fato de que amigos verdadeiros podem significar uma fortuna enorme. No entanto, muitas vezes é difícil encontrar esses poucos queridos na vida, aqueles em quem confiávamos genuinamente ou manteríamos perto de nossos corações com tanto respeito. Mas então, o que significa quando você está frequentemente sozinho em um mundo cheio de pessoas? Seria a ausência de amigos uma janela para o próprio ser humano, um núcleo para a sua natureza? Hoje tentaremos abordar este tema delicado e aprofundar a exploração da amizade ou da sua falta, que é um lado oculto, mas insidioso da vida. Iremos refletir sobre o mundo complicado das estruturas sociais modernas e como isso pode nos afetar. Observe que não ter um oceano de amigos não tem nada a ver com o seu valor. Às vezes, tudo se resume a encontrar aquela joia rara. Esteja conosco enquanto descobrimos o que torna essas conexões ilusórias, cavando profundamente em suas raízes e, o mais importante, compartilhando alguns passos práticos e como os estoicos fazem para formar amizades genuínas de longo prazo. Tal como um escultor trabalha com pedra para revelar a sua obra-prima, você também pode moldar a sua esfera social formando relacionamentos profundamente enraizados que permanecem intactos ao longo dos anos. Assim, é sensato prosseguirmos esta expedição através do prisma do estoicismo, preparados com corações e mentes abertas para descobrir coisas novas, desenvolver e estabelecer conexões. Intrínseca ao ser humano é a nossa necessidade de nos conectarmos com os outros. Mas há momentos em que a complexidade das interações sociais parece um enigma que não conseguimos decifrar. É comum pensar que a timidez ou a introversão podem servir como obstáculos nesse caminho, mas podem ser vistas de forma diferente. Imagine como essas qualidades não são pontos negativos, mas as lentes originais que oferecem uma perspectiva única do mundo ao seu redor. No cerne da sabedoria estoica, é uma arte que ensina a converter fraquezas percebidas em pontos fortes. O primeiro passo aqui é abraçar sua natureza. Lembre-se de Marco Aurélio, que sussurrou ao longo do tempo: aceite as coisas às quais o destino o vincula. Sua introversão não é uma falha, é um poder adormecido, e todas essas pessoas o possuem, silencioso, mas forte. Isso significa que eles também têm uma história. Eles enfrentaram seus próprios demônios em seu caminho para viver a vida da forma mais autêntica possível. Existem diferentes maneiras de se libertar dos "e se" e do "deveria ser", e uma delas é aceitar quem você é. Essa autoaceitação serve como escudo quando você atravessa o vasto mundo das interações humanas, permitindo que você permaneça inflexível em seu equilíbrio sereno. Neste momento, vamos discutir um encontro que você está tendo e que trouxe de volta a sensação familiar de timidez. Aqui, o estoicismo se destaca. Ele diz: concentre-se no que está sob seu controle. O que está sob seu controle são suas ações, palavras, gentileza, não o que os outros pensam ou o resultado final. Ao falar, não fale para impressionar os outros, mas sim para se expressar. A mudança de perspectiva, que envolve substituir o medo de ser julgado pelo compromisso com os próprios valores, reduz esse fardo e transforma as conversas em um campo de relações amistosas em vez de campos de batalha. Além disso, tenha em mente que a amizade não é apenas um prêmio a ser conquistado, mas também uma planta a ser cultivada. Portanto, ao buscar vínculos entre as pessoas, tente não focar em resultados instantâneos. Para sentir o zumbido da existência, junto com Sêneca, que via a vida como uma jornada. Trate cada interação como um passo no seu caminho, em vez de uma prova de que você é bom o suficiente. Ao se esforçar para ser você mesmo, você abre espaço para conexões que estão alinhadas com a pessoa real que você é. Lembre-se,
os olhos dos estoicos, todos têm algo a ensinar a você e sobre você. De uma perspectiva estoica, a introversão e a timidez começam a se transformar de sombras em forças. Revisitando o caso acima no que diz respeito às questões de confiança como um dos principais pontos de interesse na tentativa de garantir um rumo tranquilo, não se trata de conquistar esses traços, mas sim de compreendê-los e utilizá-los para navegar pelas correntes que acompanham as relações humanas. Duas questões de confiança ao navegar no labirinto de amizades. As questões de confiança costumam ser importantes. É como andar na corda bamba, equilibrando seus próprios valores com a imprevisibilidade dos outros. A confiança não é distribuída como amostras grátis, assim como em uma loja. Ela é conquistada pedaço por pedaço. Comece entendendo a si mesmo. O que motiva você? O que te assusta? Ser claro sobre quem você é e como ter uma bússola no deserto dos relacionamentos interpessoais. É apenas saber quando você deve permitir que outra pessoa a abra ou feche. Pense em uma árvore, como ela é forte e conhece suas raízes. Você também precisa conhecer suas próprias raízes, seus valores e suas virtudes. Seu autoconhecimento é a âncora estabilizadora do seu relacionamento nas ondas instáveis da comunicação humana. Entenda que as pessoas e as estações mudam. Alguém pode ser confiável hoje, mas deixar de ser confiável amanhã. Isto não é um incentivo para construir uma cerca ao redor do seu coração, mas sim uma realidade de que o único fenômeno consistente é a variabilidade. Assim como qualquer outra coisa na vida, nada em nossa vida é para sempre. E é por isso que você sempre deve aplicar o estoicismo no seu dia a dia. Então te convido a se inscrever em nosso canal e deixar o seu like neste vídeo. Caso tenha alguém com quem compartilhar, envie este vídeo para essa pessoa. Caso queira também, temos o e-book de como aplicar o estoicismo no dia a dia. O link está nos comentários fixados. Mantenha suas emoções unidas. Se a confiança for abalada, não será o fim de tudo. É uma chance de se tornar melhor e mais forte do que nunca na vida. Mas isso não significa que você ficará frio e distante. Isso significa ser prático. Reconhecer que a imperfeição é uma verdade na vida, principalmente no comportamento das pessoas. Você precisa ser adaptável como a água, fluindo, mas sempre fiel a si mesmo, pois a própria natureza é. A comunicação aberta e honesta deve ser a sua melhor arma. Se surgir alguma dúvida, fale sobre ela. É como acender a luz de um quarto escuro, o que de repente torna as coisas claras. Essas discussões nunca devem assustar você, mas estas são as pontes que levam a relacionamentos mais profundos e interessantes. Numa conversa, você pode até transformar um mal-entendido em um momento de compreensão. Mas não se esqueça que não é apenas a sua voz que é ouvida, é uma via de mão dupla. Certifique-se de ouvir tanto quanto fala. Este equilíbrio entre falar e ouvir cria um ritmo, uma dança de palavras e compreensão que fortalece os laços de amizade. E no final, tudo começa com um círculo de amizades estabelecido na confiança, sem contar com a falta de oportunidades sociais. Percorrendo as complexidades da vida contemporânea, muitas vezes podemos nos deparar com uma verdade vital em nossas vidas. Não ter amigos, muitas vezes, tem mais a ver com uma desconexão com a humanidade em geral, do que com a falta de conhecimento dos indivíduos. Hoje em dia, recebemos notificações em nossos telefones, mas o que nossos corações realmente desejam é ter conexões humanas reais. Basta pensar que o envolvimento comunitário vai além de ajudar os outros. Abre o caminho para encontrar espíritos que sejam igualmente apaixonados pelos seus ideais. Quer vocês trabalhem juntos plantando árvores ou selecionando livros em uma biblioteca local, todos esses esforços servem como grandes agentes de ligação, coisas que conectam você à comunidade. Esta é a sólida virtude de jogar pelo bem social e encontrar almas gêmeas com quem compartilhar a vida em sua jornada. O que é ainda mais poderoso do que isso é o conhecimento e os interesses compartilhados. Imagine-se entrando em uma sala onde todos falam sobre o que você mais faz ou ama. Workshops e seminários relativos às suas áreas de interesse não são apenas marcadores no seu currículo.
são solo fértil para novos relacionamentos. Nestes espaços, as pessoas trocam ideias e discutem sem esforço, rodeadas de pessoas que partilham uma mentalidade semelhante sobre o seu próprio trabalho ou paixões. Nos desafios da vida moderna, um fato simples pode revelar-se silenciosamente. Podemos conhecer pessoas, mas não interagir com elas. À medida que as notificações soam em nossos telefones e ansiamos por algo real, percebemos a necessidade da amizade. Considere que o envolvimento na sua comunidade não se limita apenas a beneficiar outras pessoas. Também abre portas para a conexão com indivíduos que possuem valores semelhantes. Quer você seja voluntário plantando árvores ou separando livros em uma biblioteca local, cada tarefa concluída em conjunto funciona como um fio que une as pessoas. Amizade não se trata do número de amigos que você tem, mas de valorizar conexões significativas que trazem alegria e entusiasmo à sua vida. Adotar essa abordagem simples e sincera transforma a busca por amizades em uma aventura gratificante. Por um lado, a amizade não surge do nada, requer um elemento de trabalho e paciência, bem como uma atitude correta para com os outros, que muitas vezes é esquecida em meio às nossas vidas ocupadas. Um déficit de competências sociais pode ser um obstáculo substancial à construção de laços profundos com pessoas que poderiam tornar-se os nossos amigos mais queridos, ou mesmo companheiros para toda a vida. Você consegue se lembrar do empurrãozinho gentil de Marco Aurélio para abraçar o destino? Ele nos lembra que cada passo em frente em nossa jornada começa com pequenas oportunidades, inclusive no âmbito da socialização. Então, você deve agir. Dar pequenos passos é a melhor abordagem. Comece encontrando alguém para tomar um café, envolvendo-se em uma organização comunitária ou participando de grupos online alinhados com seus interesses. Essas pequenas interações constroem a confiança em situações sociais como base. É como água e luz solar para uma planta que devem ser combinadas para que ela cresça. O desenvolvimento de habilidades também exigirá amor e tempo. Além disso, isso só pode acontecer se tivermos paciência e atenção, pois ouvir bem é uma parte importante para melhorar as habilidades sociais. Na sociedade em que vivemos hoje, onde todos têm uma opinião que desejam expressar, pode ser revigorante ser quem ouve, diferenciando-nos assim dos demais. Faça perguntas não apenas para saber, mas também para compreender. Mergulhe nas histórias dos outros com curiosidade sincera, pois a pior coisa é aquela pessoa que quer apenas falar e não quer ouvir. Como podemos ver, esta transição dá ênfase na forma como os outros o veem para a compreensão dos outros, e isso ajuda a construir relacionamentos mais fortes e mais duradouros. Não se trata de exibir seu brilhantismo ou anedotas, mas sim de estabelecer um ambiente onde todos se sintam importantes e respeitados. Além disso, pratique reconhecer e lidar com as vicissitudes das relações sociais com estoicismo. Entenda que nem toda conversa fiada resultará em uma amizade duradoura, e fique bem com isso. Cada interação social, que resulte em novos amigos ou apenas em conhecidos, aproxima você do sucesso em seus próprios termos. Não veja a rejeição como a essência do seu valor. É uma parte natural de toda experiência e interação humana, até porque ninguém é perfeito. Quando você interage com outras pessoas, não se trata apenas de habilidades para se relacionar com as pessoas, mas também de compreender as delicadas complexidades das relações humanas e de ser flexível. Valorize-se por quem você é, e não pelo número de amigos, mas pelo quão profundamente conectado você está com os outros. Eu, por exemplo, consigo contar os meus amigos com apenas uma mão e mesmo assim não utilizo todos os dedos. E você? Tem muitos amigos? O ponto 5 é sobre como fazer amigos melhor é a mudança de circunstâncias. Às vezes, a história do menino e da macieira pode se assemelhar à nossa vida nesse aspecto. Essa história reflete a como as nossas prioridades mudam com a idade. Muitas vezes, afastando-nos de conexões que eram significativas para nós quando crianças, mas que agora não são mais. As amizades que estabelecemos são como aqueles momentos despreocupados e divertidos que passamos com a árvore, inocentes e livres de complicações.
No entanto, à medida que crescemos, tendemos a concentrar-nos mais naquilo que consideramos necessário, como dinheiro, status ou um lugar para chamar de lar. Enquanto estamos absortos nesta busca, podemos, sem saber, abandonar aquelas amizades que antes funcionavam como a sombra proporcionada por uma macieira. Eu mesmo tinha uma amizade que éramos inseparáveis. Hoje eu vejo que aquela amizade apenas me fazia dar um passo para trás toda vez que eu tentava dar um passo à frente. E às vezes temos amizades que são assim. Eu tentava parar de beber e ele me chamava todos os dias para sair. Às vezes, você quer parar de fumar e tem amigos que te incentivam a fumar. Pode ser que você queira parar de cometer adultério, mas sempre tem um amigo que te chama para coisas erradas. Então, cuidado com isso. A mudança no foco dos recursos e da atenção faz parte do curso natural do desenvolvimento. A evolução não é fácil. Às vezes esquecemos que temos coisas tão importantes como amigos e família, quando só corremos atrás daquilo que achamos que precisamos. Quando o menino precisava de alguma coisa, ele voltava para a árvore, mas não via como ela ficava ao seu lado, sem reclamar o tempo todo. E também poderemos nós, na nossa luta pelo sucesso e pela estabilidade, ignorar aqueles apoiantes silenciosos que enchem as nossas vidas com a sua presença? Nada mais é do que uma caverna cheia de realizações, talvez, mas vazia quando se trata de conexões verdadeiras e profundas. A regeneração ou o cultivo de amizades requer um papel ativo, tal como o cuidado de um jardim. Nem sempre são os grandes atos que importam. São pequenos atos de bondade e empatia dados de forma consistente. Portanto, comece fazendo contato, inicie diálogos e esteja com seus amigos não apenas nos momentos de alegria, mas também nos momentos difíceis. Você tem que entender que as amizades são como árvores, e suas raízes se aprofundam com o tempo e não da noite para o dia. A história do menino e da árvore nos fala da amizade como algo que precisa de atenção e cuidado de ambas as partes. É uma via de mão dupla. Não seja o cara que precisa da árvore quando está com problemas e depois esquece. Seja você quem cuida dessas relações o tempo todo. Em todas as idades, em todas as fases da vida, a nossa vida está sempre a mudar e enfrentamos inúmeros desafios, tais como carreira, educação e autorrealização. As mudanças nas prioridades são frequentemente vistas como desempenhando um papel vital no estabelecimento ou no rompimento de amizades. A filosofia do estoicismo sobreviveu ao longo dos séculos porque as suas ideologias permanecem verdadeiras até nos dias de hoje, obrigando-nos a aceitar a vida na sua forma fluida, como um rio que não para de fluir e desvia seu curso para enfrentar desafios na carreira ou encontrar tranquilidade na família. Considere sua vida semelhante. Você está sempre dentro do fluxo, e quando parar, depende inteiramente da corrente natural ao seu redor. Às vezes, a falta de interação social não é porque você é deficiente. É apenas um resultado inevitável de desfrutar uma vida plena. Nesses momentos, o estoicismo oferece uma saída prática. Quando o dia é repleto de reuniões após reuniões, prazos no trabalho ou tarefas com as crianças em casa, é muito fácil manter um amplo círculo de amigos. No entanto, o estoicismo insiste na qualidade e não na quantidade de amigos ou de pessoas ao nosso redor. Existe uma maneira de sobreviver na vida que não inclui excluir as pessoas do seu círculo, mas a focar naqueles que são importantes. Isso economiza tempo e esforço, além de permitir que outras pessoas ao seu redor construam amizades confiáveis. A adaptação de uma mentalidade estoica resiliente não significa a aceitação de uma existência menos cheia de amigos. Em vez disso, significa estar em sintonia com o fluxo e refluxo dos relacionamentos. Alguns amigos podem ir, outros podem ficar, ou novos amigos aparecerão devido às suas novas prioridades na vida. Aprenda com esse processo com inteligência e coragem. Não se esqueça de que cada pessoa que você encontra, pelo tempo que permanece em sua vida, contribui com um toque especial para a colcha de sua existência. Mantenha-se engajado e use o estoicismo como um guia sobre como construir amizades consigo mesmo, não apenas significativas, mas alinhadas. O bem-estar mental é muitas vezes deixado de lado na agitação da vida.
mas é uma pedra angular silenciosa na arquitetura das amizades. O estoicismo, uma filosofia não apenas do mármore antigo, mas da resiliência moderna, deixa isto muito claro. A abordagem rígida não diz respeito apenas à repressão dos nossos sentimentos, mas, o que é mais importante, à identificação com a nossa própria paisagem cognitiva. Quando a fonte do problema é a contaminação deste mundo interior pela ansiedade ou depressão, torna-se muito difícil navegar num labirinto social no escuro. Os estoicos nos ensinam a acender uma tocha para que possamos ver através da escuridão e encontrar o caminho. Nas palavras de George Carlin, sob um ponto de vista cínico, reside um idealista decepcionado, porque não é que devamos usar óculos cor-de-rosa, mas que devemos compreender que as nossas batalhas mentais às vezes nos levam a construir muros, não pontes entre nós e amigos em potencial. Então, vamos entrar em prática agora. Uma filosofia não se define pela menção de uma de suas figuras enquanto se toma um café. Essas etapas são etapas práticas. Primeiro, atenção plena. E não é apenas mais um termo para divagação mental. Na verdade, trata-se de estar presente numa época em que a atenção é um recurso bastante escasso. Participar plenamente de uma conversa é como oferecer um presente precioso. É uma indicação de que você está prestando atenção e que o ato de amizade é importante para você. Além disso, a meditação não é apenas para os monges, mas também para todos. A vida é mais do que a soma de todas as coisas que você precisa para manter em ordem. Os bons efeitos de 10 minutos diários não se limitam à sua mente. Indica que você deseja paz e compreensão. As pessoas podem optar por viver uma vida calma ou agitada, o que depende delas. A tranquilidade pode parecer um sonho inatingível nesta era de saturação de informações 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas é o que faz os relacionamentos funcionarem bem. Pois a tranquilidade não consiste em passar férias à beira-mar, mas sim em encontrar a paz interior em meio às tempestades da vida cotidiana. Até porque a vida não é baseada em somente dias bons. Alguém poderia pensar em algo para ser usado como âncora, quando nos dias em que as tempestades da vida se aproximam, há possibilidades de não se deixar levar. As pessoas precisam umas das outras não apenas quando está sol, mas também quando estão atravessando a tempestade. Há calma por dentro, e outros podem procurar conforto em você. A filosofia do estoicismo nos ensina que essa paz interior pode ser alcançada reservando um tempo para a autorreflexão e sendo consistentes em nossas ações. Trata-se de conhecer suas emoções e aceitá-las, mas não permitir que elas ditem suas decisões. Isso não significa dizer que você está completamente desapegado das emoções. Em vez disso, trata-se de ter controle sobre como respondemos os nossos próprios estados emocionais. Ao obter domínio sobre essa habilidade específica, você se transforma em um farol de estabilidade em meio para os frequentes caprichos e incertezas da vida. As pessoas gravitam instintivamente em torno de indivíduos que emanam sentimentos de tranquilidade e empatia. Sem querer, ao desenvolver sua serenidade interior, você abre caminho para condições ideais onde os vínculos podem ser estabelecidos com mais facilidade. Não se esqueça que ao buscar o bem-estar mental e emocional, você não apenas alimenta sua mente, mas também estabelece bases para laços interpessoais mais profundos. Quando a corrida desenfreada cobra seu preço, muitas vezes nos encontramos trilhando um caminho solitário, onde as amizades parecem ser uma relíquia de tempos passados. Você está constantemente focado em cumprir prazos, marcando itens de sua interminável lista de tarefas, e ainda assim, quando a noite cai, você ainda se senta sozinho em uma mesa de jantar vazia. Estar ocupado é apenas parte do problema. O que você escolhe focar é o que é realmente importante. O estoicismo nos ensina a examinar nossas decisões com bastante cuidado. As atividades que você realiza estão alinhadas com seus valores? Refletir sobre isso pode ter um impacto profundo. Envolve ter força para evitar desperdícios de tempo que não atendem à sua necessidade principal de conexão. Desta forma,
Assemelha-se a um artista talhando com um bloco de mármore, esculpindo algo magnífico. Cada decisão tomada torna-se um golpe calculado no sentido de equilibrar obrigações e relacionamentos. O objetivo não é esticar o seu dia preenchendo-o com mais trabalho, mas sim reservar tempo com sabedoria. Escolha seus amigos com sabedoria, mesmo que tenha menos tempo para socializar. Você conseguirá fazer com que esses momentos contem. Para as pessoas que entendem o que é importante para você, cada reunião pode se tornar uma experiência valiosa, tanto para você quanto para os outros. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. No seu mundo de relações, tenha em mente o ato estoico de equilíbrio. Isso não significa que você simplesmente divida seu tempo igualmente, mas sim que você o combine com o que realmente preenche a vida de alguém. Visualize sua vida como um mosaico intrincado, onde cada peça representa um componente de quem você é. Trabalho, hobbies, relaxamento e amizades, cada uma ocupando um único espaço. Para isso, o quebra-cabeça que você precisa resolver é como esses elementos se unem harmoniosamente. É como um jogo de balança em que é preciso equilibrar as coisas, olhar o que poderia ter sido, comparar com o que realmente foi e decidir pela mistura mais amigável. Afinal, quando você atinge esse ponto ideal, o retrato de sua vida não só se torna impressionante, mas também contente. Entre as inúmeras diferenças de interesses que as pessoas têm, eu diria que interesses diversos são como diferentes notas musicais. Eles podem ser um pequeno componente, mas quando combinados, formam uma melodia completa. As divergências podem não ser uma ausência de música neste caso, mas uma provável obra-prima que poderia ter sido criada em conjunto. Leve em consideração a sua preferência por algum estilo musical e o gosto do seu colega de trabalho pela música clássica. Eles são tão diferentes, embora possam ser conectados por alguma ponte. O estoicismo não nos pede que lutemos contra estas diferenças, mas pede-nos que as utilizemos como melhores ferramentas para um grande horizonte. Os sussurros encontram harmonia na discórdia. Se nos fixarmos apenas nos nossos interesses, existe o perigo de criarmos uma bolha que exclui o mundo exterior e também limita o nosso círculo de amigos, e acaba que nos deixa presos para sempre nessa bolha. Ao abraçar a diversidade de paixões que nos rodeiam, não só expandimos o nosso conhecimento, mas também descobrimos novas conexões e perspectivas diferentes. Disse que a variedade acrescenta entusiasmo à vida. O estoicismo mantém esse sentimento ao impulsionar a curiosidade para o primeiro plano e nos fazer perceber que cada indivíduo que encontramos possui uma série de experiências, pensamentos e paixões como um universo. Considere a situação em que você é apaixonado por jogos e seu vizinho está entusiasmado com jardinagem. Em vez de simplesmente reconhecer esse fato e seguir em frente, pergunte sobre sua planta favorita ou mostre algum interesse genuíno em seu hobby. Não se trata de fingir que adora jardinagem, mas sim ter interesse no assunto. O segredo está em reconhecer a paixão deles e valorizar o que ela significa para eles, pois isso tornará mais fácil para você apreciar e valorizar o que é a sua paixão. Essa é a mágica, quando a curiosidade mútua une indivíduos com interesses variados. A questão aqui é que precisamos entender que no fundo desses passatempos e paixões temos algo em comum, que é o entusiasmo, a dedicação e o prazer. Como bússola, o estoicismo ajuda-nos a encontrar valores e emoções humanas partilhadas, em oposição apenas a interesses comuns. Pense em como as pessoas se conectam com base não apenas em gostos semelhantes, mas no reconhecimento e na apreciação das divergências umas das outras. Este é um reino onde um amante do esporte e um leitor apaixonado podem se encontrar com base no esforço e na curiosidade pelo mundo. Nesta dança unificadora, o estoicismo é visto como uma arte de expressar emoções a partir de dentro e de formar laços fortes que vão além de meras ações, mas também definem quem somos e o que podemos realizar juntos. Deve ser entendido que a profundidade dos nossos relacionamentos nem sempre é medida em termos de quão parecidos ou iguais somos, mas pela forma como aceitamos e aprendemos com as nossas diferenças.
O estoicismo não implica encobrir os sentimentos, mas sim reconhecê-los e administrá-los adequadamente. É aconselhável cultivar amizades que ressoem com seus sentimentos. Não faça amizades apenas por interesses pessoais, mas sim amizades genuínas. Se esta discussão foi significativa para você, por favor, dê-nos um sinal positivo para que possamos alcançar mais pessoas que buscam a sabedoria antiga do estoicismo. Se você é novo aqui, inscreva-se e aperte o sino de notificação para ser alertado sempre que enviarmos um vídeo sobre a sabedoria estoica. Além disso, deixe um comentário abaixo compartilhando suas experiências na descoberta e no cultivo de amizades significativas. Mesmo que você seja um introvertido que gosta de estar em contato com poucas pessoas, ou um extrovertido que não hesitaria em se cercar de uma multidão de pessoas, precisamos de suas histórias para formar um corpo unido nesta comunidade. Você prefere não dizer nada? Nesse caso, compartilhe conosco apenas se você é extrovertido, introvertido ou ambivertido. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo e esperamos que você nos veja no próximo também. Enquanto isso, continue explorando a filosofia estoica, selecionando um vídeo na tela. Seja estoico e continue fortalecendo esses laços de conexão. Não esqueça de aprender a aplicar o estoicismo no dia a dia. O link está nos comentários fixados.